dar início a mais um culto de adoração ao Senhor nosso Deus, orando a Ele, pedindo a direção dEle sobre nossas vidas, sobre este culto que a Ele vamos ofertar nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelo Deus maravilhoso que tu és, compassivo, bondoso, benigno, misericordioso. Agradecemos ao Pai pelos feitos do Senhor em nossas vidas, o maior deles, a nossa tão grande e eterna salvação em Cristo. Agradecer ao Pai porque somos templo, morada do teu Santo Espírito. Agradecer ao Pai porque vivemos na esperança de um dia encontrar contigo e estar com o Senhor por toda a eternidade. E agradecer ao Pai porque enquanto estamos neste mundo, temos o privilégio, a graça, a oportunidade de poder apresentar culto ao Senhor. E queremos fazer isto nesta noite, na mediação única e eficaz do Senhor Jesus. Queremos, ó Pai, sermos conduzidos pelo teu Santo Espírito, ungido por Ele, movido por Ele, para que este culto, ó Pai, seja do início ao fim agradável ao teu coração, que seja aceito por Ti, porque assim sendo, as nossas vidas serão edificadas e fortalecidas. Abençoa, Pai, o tempo que vamos passar aqui, adorando, cultuando o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino do nosso inário, de número 105. Hino de número 105. Vamos cantar este hino para o louvor do Senhor, a certeza do crente, a certeza do salvo. 105.
de Deus, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1. Eu vou ler do primeiro versículo, do versículo 3 ao versículo de número 14. Efésios capítulo 1, de 3 a 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. Nós temos aí a obra do Deus triuno em nossa salvação. Do versículo 3 ao versículo 5, nós temos a obra do Deus Pai, nos elegeu. Do versículo 5 ao versículo 12, nós temos a obra do Deus Filho, nos redimiu. O versículo 13 e 14, a obra do Deus Espírito Santo, nos selou e é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o selo e o penhor dos salvos. Nós vamos ter mais uma palavra de oração. Nosso irmão presbítero Maurício estará nos conduzindo a Deus através de mais uma oração. Oremos. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por mais essa oportunidade. Te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado e tem nos protegido. Amém. E nos livrado do mal. Amém. Senhor, nós somos gratos a Ti porque a nossa vida, a nossa saúde, tudo que temos, tudo que somos, é pela Tua graça e misericórdia. Amém, Pai. Porque não merecemos nada, Senhor, absolutamente nada. Mas nós queremos Te render graças, porque o Teu amor tem nos alcançado, a Tua graça tem nos atraído e por isso estamos cultuando o Teu nome. Amém. Te agradecemos pela Tua palavra que foi lida, palavras das Escrituras Sagradas e que nos traz conforto ao coração. Continue abençoando esse culto. Amém, Pai. Que as pessoas que estão em casa, que sejam alcançadas pela palavra do Senhor, que sejam edificadas e fortalecidas na fé. Sim, Pai. Oramos agradecidos por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. 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 A nossa gratidão ao Senhor Deus por mais esta oportunidade. A nossa gratidão a todos que estão aqui presentes, Dona Júlia, Presbítero Maurício, Marco, Neide, Sônia e eu.
aqueles que estão participando em casa, ofertando este culto a Deus através do Facebook, os nossos mais sinceros agradecimentos a todos. Quero também registrar aqui a nossa gratidão a Deus como pastor da igreja pela nossa OMP, pela iniciativa que ela teve de transmitir à igreja aquela mensagem. Que Deus esteja abençoando grandemente a nossa OMP, cada jovem, aonde estiver. A saudade está muito grande. Esperamos em breve retornar e juntos congregarmos para adorarmos ao Senhor Deus. Nós temos acompanhado o noticiário, parece que já está o início de uma normalidade. Devemos estar orando pelo nosso país, pela nossa igreja e orando por nós, para que Deus nos dê sempre ânimo, disposição e vontade de congregar, de reunir, para juntos, como família cristã, tributar ao Senhor adoração, culto de louvor. Nós vamos cantar para o louvor do Senhor do nosso livreto de cântico, o número 53. Na verdade, a letra deste cântico é o Salmo 96. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai
nossa meditação deste momento, vamos orar novamente ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer pela vida desta Igreja Presbiteriana de Lorena. Agradecer ao Pai pela sua existência, pelo sustento, a direção, a proteção que o Senhor vem nos concedendo. E queremos clamar nesse instante, ó Pai, por cada membro desta igreja, comungante e não comungante. Pedir por cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, enfim, Pai, cada membro desta igreja, aonde estiver, como estiver, que sejam abençoados por Ti. Amém. Que sejam grandemente abençoados por Ti. Amém. Aqueles que estão precisando de saúde, ó Pai, que o Senhor possa estar acudindo a cada um deles. O Senhor esteja restaurando, ó Pai, a saúde para o bem deles e a glória do Teu nome. Aqueles que estão passando, quem sabe, dificuldade na vida financeira, que o Senhor esteja enviando, ó Pai, a solução do alto. Aqueles que estão passando dificuldade no seio da família, esfriamento espiritual, se há alguém, Pai, que o Senhor esteja agindo, que o Senhor esteja movendo, que o Senhor esteja restaurando situações, Pai, Amém, para o nosso bem, para o bem da igreja e para a glória do Teu nome. Pai, temos ouvido noticiário e entendemos, ó Pai, que em breve tudo vai voltar ao normal. E nós cremos, nós confiamos em Ti. Que o Senhor esteja operando desde já, trabalhando na nossa mente, no nosso ser, no nosso coração, para aquela volta, para uma retomada das nossas atividades, das nossas reuniões, dos nossos encontros, ó Pai, tudo para o Teu louvor, para a Tua glória, para a Tua honra e para a nossa edificação espiritual. Abençoa a Tua palavra que vamos ler, que o façamos, ó Pai, na iluminação do Teu Santo Espírito, que possamos entender o que o Senhor tem a nos dizer através dela. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Desculpe, meu irmão. Capítulo 6. Primeira aos Coríntios, capítulo 6. Versículo 12. Versículo sim ao 12. Ao versículo 20. 1 aos Coríntios, capítulo 6, de 12 a 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós,
o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meus irmãos, simultaneamente, pelo Espírito Santo, nós fomos convencidos do nosso pecado. Durante o cântico do hino 105, eu estava prestando atenção, a segunda estrofe, o escritor assim diz: não sei o modo como agiu o Espírito Eternal, que um dia a Cristo me atraiu em convicção real. Está falando da convicção que foi operada pelo Espírito Santo. Uma vez convencidos, fomos regenerados. Nos deu vida. Na regeneração, nós passamos a fazer parte da família, a família de Deus, a família da fé. Na regeneração, nos tornamos filhas do Deus Altíssimo. E depois, batizados no Espírito, simultaneamente, convencidos, regenerados e batizados. E hoje, habitados. Então nós poderíamos falar convencidos, regenerados, batizados e habitados pela pessoa gloriosa do Espírito Santo. Não sei se o irmão, a irmã tem pensado nisso. Eu confesso que tenho pensado muito sobre esse assunto. Não agora, não nesta época, já há muito tempo. Só para os irmãos, só a título de curiosidade, Atos capítulo 5, Atos no capítulo 5, aquele episódio entre Ananias e sua esposa Safira. O versículo 4, Pedro falando com Ananias: conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Eu lembrei deste episódio, deste versículo, porque Pedro ali chamou o Espírito Santo de Deus, e de fato é. O Espírito Santo é Deus. Quem é Deus? O Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Onisciente. Onde Deus mora? Onde Deus habita? Não vamos pensar em onipresença, não. Onde Deus habita? 1 Coríntios 6, que nós lemos, versículo 19. Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Volte para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem é o Espírito? É Deus. Onde habita? Em nós. Meus irmãos, pensando nesta realidade, neste fato, eu olho para a minha vida e vida cristã e às vezes eu fico até envergonhado de ver a vida cristã que levo. Poderia ser diferente.
Deus, na pessoa do Espírito Santo, ele habita na vida de cada salvo. Este é o tema desta noite. O Espírito Santo como habitante. Como habitante. É a terceira pessoa da Trindade. Como habitante. Deus como habitante. Deus habita na igreja. Deus habita no salvo. Deus habita na vida de cada salvo. Efésios 2, 22. Efésios 2, 22. Falando sobre a igreja, a edificação da igreja. O 21, Efésios 2, 21. Falando sobre a igreja, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então Deus habita na vida da igreja. Igreja somos nós. João 14. João 14. Versículo 17. Jesus falando sobre o Espírito Santo, ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Observe agora: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, naquela ocasião, Jesus, o Espírito Santo habita convosco, e numa ocasião futura, ele estará em. Portanto, meus irmãos, o Espírito Santo, ele não passeia na igreja. Não faça essa oração. Às vezes as pessoas oram: Espírito Santo, passeia na vida desta igreja. Às vezes tem música evangélica, chamada evangélica, a letra é esta: o Espírito Santo passeia. O Espírito Santo não passeia, ele habita na igreja. Habitar não é passear. Outra expressão muito comum: Espírito Santo visita esta igreja. O Espírito Santo não passeia e muito menos visita. Ele não é uma visita. O Espírito Santo não é um visitante. Ele não é alguém que passeia e não é um visitante. Ele é um habitante na vida da igreja. Agora, o que é habitar? Habitar é residir. Habitar é morar. O Espírito Santo, ele é o habitante da igreja de Cristo. Se você é de Cristo, então o Espírito Santo habita na sua vida. Mora, reside na sua vida. Hoje eu estava pensando, a todos nós, aqui presentes, aí em casa, temos o nosso domicílio, né? Domiciliado. Onde é o domicílio do Espírito Santo? A igreja de Cristo, cada um de nós. Em primeiro lugar, o Espírito Santo como habitante. Em primeiro lugar, igreja, o corpo de Cristo. Nós vimos na terça-feira que todos os salvos foram batizados neste corpo. Somos igreja, somos nós os salvos, como eu disse, habitados pelo Espírito Santo. Agora, a condição para ter o Espírito Santo como habitante, é claro, é ser salvo. Se ele habita na vida do salvo, qual é a condição para ele habitar, ou passar a habitar a vida de alguém? É ser salvo. E como é ser salvo? Pela fé em Jesus. É quando o pecador crê em Jesus, ele é salvo. E a partir daquele momento, ele passa então a ser morada.
templo, santuário do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 7, a festa do tabernáculo, era uma das três principais dos judeus, a Páscoa, o Pentecoste e os tabernáculos. Esta festa do tabernáculo demorava uma semana. O último dia era o dia mais importante daquela festa. Agora, observe João 7,37, diz assim: no último dia, como eu disse, o mais importante, o grande dia da festa, olha o que aconteceu. Levantou-se Jesus e exclamou. Ele faz uma exclamação. Qual foi a exclamação? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele segue. Observe, quem crer em mim, Jesus dizendo, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa expressão sempre me chamou a atenção. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é crer em Jesus do meu jeito. Não é crer em Jesus do jeito que a minha igreja ensina. Não é crer em Jesus do jeito que o meu líder ensina, do jeito que a minha religião ensina. Não, é crer em Jesus como diz a Escritura. E crer em Jesus como diz a Escritura é crer de todo o coração. Romanos 10. Crer como diz a Escritura. Romanos 10, versículo 9, diz assim, Paulo diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que o Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, crer em Jesus, como diz a Escritura, é crer de todo o coração. Agora, voltando para João 7, 39. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele diz com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Perceberam? Qual é a condição para alguém receber ao Senhor, ter o Espírito Santo como habitante? É crer em Jesus. Todos aqueles que creem em Jesus passam a ser templo. Aliás, passam a ser membro do corpo de Cristo. Outra coisa interessante, em 1 Coríntios nós vemos, é que o corpo do cristão é membro de Cristo. Olha o versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Como na hora aqui do agradecimento, eu falei Dona Júlia, o presidente Maurício, Marquinho, Ney, Sônia, eu. Então nós aqui, nós crentes, nós salvos, o nosso corpo é membro do corpo de Cristo. É membro de Cristo. O irmão ou a irmã que está em casa, salvo, o seu corpo é membro de Jesus Cristo. E não só membro de Jesus Cristo, como templo do Espírito Santo. Olha como é importante o nosso corpo. Membros de Cristo e templo do Espírito Santo. A Bíblia chama o nosso corpo de santuário do Senhor Deus. Meus irmãos, santuário é uma referência a um lugar consagrado. Tem consagração. A palavra consagração é dedicado ao Senhor, dedicado ao serviço do Senhor. Então, nosso corpo, membro de Cristo, santuário do Espírito Santo, é consagrado a Deus, é dedicado a Deus. Gosto de pensar que o nosso corpo de cristão, membro de Cristo, santuário do Espírito Santo, é para glorificar a Deus. Irmão, pense nisso. A gente fala muito em glorificar a Deus. Glorificar a Deus com o nosso corpo. Eu uso uma expressão já há muito tempo.
que o corpo do cristão não é para ficar se exibindo. A mostra, o corpo do cristão é para a glória, é para glorificar a Deus. Romanos 12. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Observaram? A palavra de Deus nos exortando a apresentar o corpo, sacrifício santo, sacrifício vivo, sacrifício é culto, agradável a Deus. Usar o nosso corpo para cultuar ao Senhor Deus. O texto que nós lemos, versículo 19, termina dizendo assim, fala sobre o Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Então nós que somos membros do corpo de Cristo, membros de Cristo, templo do Espírito Santo, nós não somos de nós mesmos. Eu não pertenço a mim mesmo. O irmão ou a irmã não pertence a você mesmo. É muito comum a gente ouvir aquela expressão, né? A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não, a vida não é nossa, não. A nossa vida, ela é de Deus, por direito de criação e por direito de compra. Versículo 20. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Então, o nosso corpo é, aliás, a igreja, o corpo de Cristo. Nós somos membros desse corpo, membros de Cristo e templo do Espírito Santo. Qual a finalidade? Adorar, glorificar ao Senhor Deus. Mas em segundo lugar, propósito dessa habitação. Já sabemos que o Espírito Santo habita na igreja. Igreja somos nós. Então ele habita na nossa vida, no nosso corpo. Qual o propósito? Ou finalidade? Ou objetivo? Objetivo. Propósito pelo qual o Espírito Santo habita na igreja ou em nós. Propósito em ser o selo da igreja. O selo da igreja. Selo é marca, marca da igreja. Selar é marcar. Esta marca, chamada Espírito Santo, ela nos valoriza. Ela nos valoriza. Agora, a ocasião em que aconteceu esta selagem, a ocasião em que fomos marcados. Efésios, que nós lemos no início, capítulo 1. Versículo 13. Meus irmãos, todas as vezes que eu leio esse versículo, Efésios, capítulo 1, versículo 13, me chama a atenção uma palavrinha aí. A palavrinha é o depois. A própria palavra está dizendo que algo aconteceu antes. Depois. Observe. Paulo dizendo àquela igreja: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade. Olha que coisa interessante. Depois que ouviste a palavra da verdade. Eu vou repetir a palavra depois. Depois que ouviste o evangelho da vossa salvação. Depois de ter nele também crido. Olha a sequência. Ouvir a palavra da verdade, ouvir o evangelho da salvação,
tendo nele crido, nele quem? No Evangelho. Que é o Evangelho? É o poder de Deus. Quem é o poder de Deus? Jesus. Então, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Não é o Espírito Santo que sela, ele é o selo. O Espírito Santo é o próprio selo. Hoje eu estava vendo, por exemplo, serve até a título de ilustração, Daniel, profeta Daniel na Babilônia. Quando o rei Dario foi ali enganado, e ele fez ali um decreto de que por um tempo ele foi ali sugerir a ele um decreto, e naquele decreto Daniel não cumpriu, e Daniel foi lançado na cova dos leões. Ele estava lendo, e a boca da cova foi colocada uma pedra, e naquela pedra o rei selou com o seu anel. Era costume o rei selar documentos, escrituras com o seu anel. Porque um documento selado com o anel do rei tinha valia, tinha validade. E ninguém poderia mexer, ninguém poderia violar, ninguém poderia revogar, nem o rei, nem o próprio rei. Nós temos ali também a rainha Esther, da mesma maneira, selando ali. Nós temos, quando Jesus foi sepultado, os romanos selaram a pedra com o anel para ninguém mexer. Então, era costume naquela época que para um documento ter validade, para uma escritura ter validade, tinha que ser autenticada com o selo do anel do rei. Então, Paulo usa este quadro, esta situação, e fala que nós fomos selados. Qual a finalidade do selo? Qual o propósito do selo? Meus irmãos, é indicar posse. Nós fomos selados, indicar posse, identificar. Então nós podemos dizer que o Espírito Santo é a identidade da igreja. O que consta na identidade? De quem somos filhos, de onde nós somos. Então, o propósito do selo é indicar posse ou propriedade. Romanos 8, versículo 9. Versículo 9. Paulo diz assim: vós, porém, a igreja de Roma, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Observe, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a presença do Espírito Santo como selo é para identificar quem é de Deus, quem é salvo. Estou me lembrando aqui de uma ocasião, eu encontrei com uma pessoa na rua, isto em São José dos Campos, uma pessoa líder religioso de uma determinada religião, e eu não o conhecia, e nós encontramos, ele começou a conversar comigo, perguntou o meu nome, o que eu era. Eu falei que eu era pastor, ele apresentou, falou a sua classificação, líder religioso, e ele falou assim para mim assim:
placa de igreja não é importante. Primeiramente, eu discordo. Placa da igreja é importante, sim. Aí ele diz assim, o importante não é placa de igreja, o importante é que todos nós somos filhos de Deus. Aí nós fomos conversando, eu perguntei a ele, mas você é filho de Deus? Eu sou. Eu perguntei, você tem o Espírito Santo? Ele disse, como assim? Você tem o Espírito Santo como habitante na sua vida? E eu estava com a Bíblia e eu li esse texto para ele. Ele disse para mim assim, não, eu não tenho. Eu falei, então não é filho. Olha o que eu estou dizendo. O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, como selo, tem o propósito de indicar posse. Nós sabemos que nós, os salvos, igreja, é uma propriedade comprada. Nós lemos o texto, 1 Coríntios 6, versículo 20, diz assim, termina no 19, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Então nós salvos, nós igreja, nós somos comprados por preço. Qual foi o preço que Deus pagou a Ele mesmo para nos ter de volta? Primeira carta de Pedro. Qual foi o preço? Pedro, ele começa a falar de uma negativa. Versículo 18. Sabendo. Olha que coisa interessante, tem um gerúndio aqui. Ação contínua. Então Pedro escreve a uma igreja perseguida e ele está dizendo também, olha, vocês nunca devem esquecer. Ao falar de sabendo, Pedro está dizendo, nunca esquecer o preço. Então observa, Pedro está dizendo, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos negaram. Pai aqui é Adão e Eva. 19. Mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Observaram? Nós somos comprados não a preço de ouro e prata, mas pelo sangue, não qualquer sangue, mas o sangue de Jesus. Olha o preço. Tito 2,14. Tito 2,14. Esse texto me chama muita atenção. Termina o versículo, eu vou ler o 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual, referência a Jesus, a si mesmo se deu por nós, com a finalidade de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Fomos comprados para sermos de Deus com exclusividade. Em 1 Pedro 2,9, o que nós temos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então veja bem, Deus nos comprou através do sangue de Jesus. Simplificando, quando nós compramos alguma coisa, compramos uma propriedade, o que acontece depois? É lavrado uma escritura. E essa escritura é registrada. Ela é autenticada. Qual o propósito?
Qual a finalidade? De provar que eu sou o proprietário. Identificar o bem que comprei. Paulo usa essa figura. Deus nos comprou e nos selou, autenticou, registrou para não ficar dúvida. Então, a finalidade do Espírito Santo como selo é esta: identificar posse. Deus selou, nos selou com o Santo Espírito. Mas uma outra finalidade do selo, além de indicar posse, é promover segurança. Promover segurança. Eu tenho pensado muito na insegurança das pessoas. Insegurança quanto ao emprego, quanto à saúde, quanto à vida, insegurança financeira. E é interessante que eu tenho percebido como tem firma dentro desta área, né? Antigamente não existia. Como tem firma? Então estas firmas, elas estão explorando a insegurança das pessoas. Se já é ruim viver inseguros quanto às coisas materiais, quanto às coisas deste mundo, já imaginaram viver com a insegurança da vida eterna? Ficar inseguro. Será que sou? Será que não sou? Será que vou para o céu? Será que não vou? Esta insegurança. Então Deus, Ele não quer que vivamos assim, nesta insegurança. Então o selo é para identificar a propriedade e promover segurança. Segurança da salvação. Eu quero ler 3 textos com vocês. Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 4. Olha que coisa interessante aí. Estou dizendo, o Espírito Santo como selo para promover segurança. 1 João 4,4. João diz: filhinhos, vós sois de Deus. Esse ser de Deus aqui é de maneira especial. É ser de Deus como salvo, como filho, e não apenas como criador. E tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Observaram? João não diz maior é aquele que está entre vós, não é aquele que está em vós. Quem é que está em nós? O Espírito Santo. Quem está no mundo? O maligno. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 5,18. João 5,18. João diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Olha a segurança. Tocar aqui no original é prender, é possuir. Não acontece. Porque nós temos a pessoa do Espírito Santo como selo. Selo proporciona segurança, algo selado, algo que foi selado. Ninguém pode mexer, ninguém pode violar, ninguém pode mexer na salvação de um filho de Deus. Ninguém pode violar a salvação do Filho de Deus. Ninguém pode revogar
a salvação de Deus, porque ele foi selado com o Espírito Santo. E eu termino lendo Romanos 8. Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39. Paulo diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Propósito do Espírito Santo como habitante: ser selo, identificar que somos de Jesus e nos dar segurança e segurança eterna. O Espírito Santo como habitante, ele habita na vida da igreja, na vida dos salvos. Propósito: ser selo, o selo para identificar que somos de Deus e nos dá a segurança da salvação. O Espírito Santo, ele não visita. O Espírito Santo, ele não passeia na igreja, ele mora, ele habita. Ele habita em nossa vida, em nosso corpo. Como será que ele está se sentindo em nós? Ele pode estar alegre ou triste. Paulo fala: não entristeçais o Espírito Santo. Ele pode estar atuante ou inoperante. Paulo diz à igreja tessalônica: não apagueis o Espírito. Apagar o Espírito lá não é eliminar ele, é apagar a ação dele na nossa vida. Somos habitados pelo Espírito Santo. É um privilégio, mas também não deixa de ser uma grande responsabilidade. Simultaneamente convencidos, regenerados, batizados e habitados pelo Espírito Santo. Na próxima terça-feira nós vamos falar do Espírito Santo como penhor e como testificador. Penhor do resgate, e ele testifica de que nós somos filhos de Deus. Sejamos agradecidos a Deus, porque somos templo, morada do Espírito Santo, o Consolador, o Confortador. Que possamos buscar ter uma vida cheia do Espírito, uma vida dirigida pelo Espírito, para o nosso bem e para o bem desta amada igreja presbiteriana de Lorena. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos orar, encerrando então este nosso momento. Queremos render-te graças, Senhor, por esta oportunidade, por cada pessoa que participou e principalmente pela tua palavra, por este assunto tão importante, tão relevante em nossas vidas, que possamos compreender, ó Pai, que o Senhor habita em nossa vida na pessoa do Espírito Santo, que possamos buscar uma vida na direção do Espírito, uma vida santificada, uma vida de testemunho, uma vida inteiramente consagrada ao Senhor Deus. Que o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, que habita em nós, continue agindo, continue trabalhando, aplicando essas verdades em nossas vidas e nos levando a praticá-las para o nosso bem e a glória do teu nome. Abençoa a nossa noite, Pai, que seja uma noite muito feliz, uma noite de verdadeiro descanso. E cuide de cada um de nós, cuide dos nossos familiares, ó Pai, aonde estiver, que sejam abençoados por Ti. E abençoa cada pessoa que participou, que ofertou este culto a Ti, que possam receber do Senhor bênção decorrente deste culto. Pedimos isto agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus a todos o abençoe.